Atenção! Vai começar agora uma teleaula de manutenção do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 35 aulas. Hoje, você vai assistir a teleaula número 26. Bons estudos! Você já parou para pensar o que impede que o líquido da garrafa de refrigerante saia para fora quando a gente sacode a garrafa? Se pensou a tampinha, errou. Ou pelo menos não acertou completamente, já que a tampinha sozinha não é capaz de vedar a garrafa. É isso mesmo. Para impedir que o líquido saia para fora e que entrem substâncias externas dentro da garrafa, a tampinha precisa de um elemento como este aqui, ó. Ou melhor, precisa de um elemento de vedação, que é o assunto da nossa teleaula de hoje. Você vai ver o que é vedação e vai conhecer alguns elementos e materiais de vedação muito usados no dia a dia das indústrias. Mas afinal, o que será vedação? Ficou em dúvida? Então se liga porque a nossa teleaula está começando. A vedação nada mais é do que uma maneira de impedir que gases, líquidos e sólidos passem de um meio para o outro. Dá só uma olhada. Essa junta está impedindo que o produto que passa dessa tubulação para essa escape. Ou melhor, está impedindo a passagem do produto para fora da tubulação. Outra coisa importante é que a vedação pode ser estática ou dinâmica, o que você vai entender melhor conhecendo alguns elementos de vedação. Existem muitos materiais que podem ser usados como elementos de vedação. Estes aqui, por exemplo, são bastante usados nas indústrias. Juntas de borracha, juntas de papelão, velumoide, anéis de borracha, anéis metálicos, juntas metálicas e retentores. Vamos agora começar a conhecer melhor esses materiais, vendo os principais usos das juntas de borracha. As juntas de borracha são usadas para vedar partes estáticas de equipamentos ou flanges. Elas podem ser fabricadas em forma de manta e ter uma camada interna de lona, ou melhor, de borracha lonada, como essa daqui. Elas também podem ser fabricadas em formas diferentes. O que vai definir o formato é o tipo de equipamento que vai ser vedado. O-ring é bem mais... Como é que é? O quê? O-ring, ou anel de borracha, é um outro elemento vedador. Veja bem, continuando, ele é bem mais versátil, porque pode ser usado em partes dinâmicas ou estáticas de máquinas ou equipamentos. Mas espera aí, eu já vi um anel O-ring desse aqui, bem maior numa máquina. Pode ter visto mesmo. Eles são vendidos em diferentes tamanhos ou podem ser confeccionados no tamanho desejado. É só colar com um adesivo adequado uma ponta de um fio de borracha com seção redonda como essa, ou então quadrada ou retangular. Mas o que é mais comum, as empresas comprarem ou fazerem esses anéis de borracha? Bom, o ideal mesmo é comprar o modelo padronizado, porque ele não tem a linha de colagem que pode causar vazamento. E esses anéis de borracha, eles servem para que tipo de vedação? Olha, eles são bastante usados em vedações dinâmicas de cilindros hidráulicos e pneumáticos, que operam em baixa velocidade. Papelão? O que ele está fazendo aqui? Esse papelão aqui, na verdade, é uma junta de papelão. É bastante usada nas partes estáticas de máquinas e equipamentos, em tampas de caixas de engrenagens, por exemplo. Essas juntas podem ser compradas prontas ou confeccionadas no tamanho da peça que vai ser vedada. As juntas metálicas, por causa de sua grande resistência, são usadas para vedar equipamentos como esse, que funciona com alta pressão e alta temperatura. Elas geralmente são fabricadas de aço de baixo teor de carbono, alumínio, como essa daqui, cobre ou chumbo. Por causa de sua resistência e do tipo de material, elas podem ser aplicadas em flanges de grande aperto ou de aperto limitado. Já a junta de cortiça é bastante usada na vedação de produtos como água, óleo ou ar, submetidos a baixas pressões. E antes que vocês me perguntem,
ela é muito usada em tampas de cárter e caixas de engrenagem. Espera um pouquinho. E essa outra junta aqui, ó? De que tipo de material é esse? Essa é uma junta de amianto. O amianto é um material que suporta temperaturas bastante elevadas, né? É isso aí. E também suporta ataques químicos de muitos produtos corrosivos. Por causa dessas características do amianto, essas juntas são usadas na vedação de fornos e outros equipamentos. Esse outro elemento de vedação, o retentor, é composto por essa membrana elastomérica em forma de lábio, por isso é chamado de vedador de lábio. E por essa estrutura metálica, muito parecida com uma mola, que garante uma boa fixação. A função do retentor, como o próprio nome diz, é reter óleo, graxa ou outros produtos no interior de uma máquina ou equipamento. Como você pode ver, os retentores são aplicados entre duas peças que executam movimentos entre si. Uma outra característica do retentor é suportar variações de temperatura. Bom, nesse desenho dá para ver direitinho como o retentor fica encaixado entre o mancal e o eixo. E nesse outro, a gente pode ver os elementos básicos de um retentor. A membrana elastomérica, ou lábio do retentor, é formada por um ângulo de ar, uma aresta de vedação, um ângulo de óleo, a região de cobertura da mola, o alojamento da mola, a região interna do lábio e a região do engaste do óleo. E o retentor tem ainda uma mola de tração, uma região interna do vedador, um anel de reforço metálico e a cobertura externa elastomérica, que é composta por uma borda, um chanfro de borda, uma superfície cilíndrica, o chanfro das costas e as costas. Legal, mas e os perfis? Existem muitos? Dá só uma olhada. Esses são os mais usados nas indústrias. Diante de tantas opções, quando você for escolher o retentor adequado, é importante seguir as indicações dessa tabela. Aqui, você encontra os diferentes tipos de elastômeros, assim como recomendações sobre o uso diante de diferentes fluidos e graxas. Aqui, você também encontra os limites de temperatura que eles podem suportar. A vedação do retentor é feita pela interferência do lábio sobre o eixo, e isso provoca atrito. E como você sabe, o atrito gera calor. Por isso, se você escolher um retentor inadequado, pode acontecer a degeneração do material e o desgaste do lábio. Em alguns casos, pode acontecer até o desgaste da região do eixo que está em contato com o retentor. Bom, pelo jeito a escolha do retentor tem que ser feita com muito cuidado, né? Aí tem mesmo. Bom, e deve haver algumas recomendações para a aplicação dos retentores, não é? É claro. Olha, para que o retentor tenha uma certa durabilidade e trabalhe com eficiência, o lábio do retentor tem que seguir um certo parâmetro. O acabamento da superfície do eixo deve ser feito por retificação, seguindo os padrões de qualidade exigidos pelo projeto. A superfície de trabalho do lábio não pode ter sinais de batidas, sulcos, trincas, falhas ou oxidação. E o eixo deve ter uma dureza acima de 28 Rockwell C. Além de todos esses cuidados, na hora de escolher o retentor adequado, existem outros cuidados muito importantes em relação à armazenagem dos retentores. É importante que você mantenha o retentor dentro de sua embalagem em temperaturas entre 10 e 40 graus Celsius. É importante também que você evite manipulações desnecessárias que podem causar danos no retentor. Por último, todo cuidado é pouco na hora de tirar o retentor da embalagem, principalmente com os lábios, a parte mais sensível do retentor. Uma coisa muito importante é pré-lubrificar o retentor na hora da montagem. Essa pré-lubrificação ajuda na montagem e mantém uma lubrificação inicial do lábio durante os primeiros giros do eixo. O fluido usado aqui deve ser o mesmo que vai ser usado no sistema. E, é claro, ele deve estar livre de qualquer contaminação. Depois de pré-lubrificado, é só montar seguindo algumas recomendações, que você vai ver mais de perto. A montagem do retentor no alojamento deve ser feita com o auxílio de uma prensa hidráulica ou balancim
E ainda um dispositivo que garanta um perfeito esquadrejamento do retentor dentro do alojamento. Outra recomendação importante é que a superfície de apoio do dispositivo e do retentor devem ter diâmetros bem próximos para que o retentor não sofra danos durante a prensagem. Bom, agora que a gente já sabe todas as recomendações, podemos começar a trabalhar, né? Vamos lá, né? Calma, que as recomendações ainda não acabaram. Os cantos do eixo, por exemplo, devem ter chanfros entre 15 a 25 graus para facilitar a entrada do retentor. Mas tudo bem, e se não tiverem? Se a gente precisar chanfrar ou arredondar? E se o retentor tiver que passar por roscas, por ranhuras? Exato. Aí o jeito é utilizar uma luva de proteção para o lábio que tenha um diâmetro compatível para que o lábio não sofra deformações. Legal. Mas e na hora de substituir os retentores, quais são as recomendações? Bem lembrado. Existem mesmo vários cuidados que devem ser tomados quando for fazer a substituição de um retentor. Por exemplo, se você for desmontar um conjunto que implique na desmontagem do retentor ou de seu eixo, é bom usar um retentor novo. Outra coisa importante, se você for substituir o retentor mantendo o mesmo eixo, o lábio do retentor novo não deve trabalhar nunca no sulco deixado pelo retentor velho. Além disso, nós devemos evitar riscos, rebarbas ou outros danos que acarretem vazamento. E se for usar cola, essa nunca deve atingir o lábio do retentor. Tudo pela eficiência do retentor. Pois é, mesmo tomando todos esses cuidados, podem ocorrer vazamentos, em função de superaquecimento, da presença de partículas abrasivas, enfim, das mais diferentes causas. Por isso mesmo, para você conhecer bem as falhas e as possíveis causas de vazamento, é só abrir o seu livro. Nele você encontra uma tabela completa. Mas antes de abrir o livro, preste atenção na revisão da teleaula de hoje. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que o material de um vedador deve ser compatível com o produto que vai ser vedado. Conheceu alguns elementos de vedação como as juntas de borracha, anéis de borracha, juntas de papelão, juntas metálicas, juntas de cortiça, juntas de amianto e os retentores. Viu que a principal função do retentor é reter óleo, graxa e outros fluidos no interior de uma máquina. Viu também que a montagem de um retentor num alojamento pode ser feita com o auxílio de uma prensa hidráulica ou balancim e um dispositivo adequado. Na próxima teleaula tem mais. Você vai conhecer mais alguns sistemas de vedação bastante usados nas indústrias. Bons estudos e até a próxima. Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.